Capítulo 26, exercício 27. Uma carga de mais 12 nanocoulombs está localizada na origem de um sistema de coordenadas. A. Quais são os vetores de campo elétrico nas posições x, y dada por 5 cm 0, menos 5 cm, 5 cm, menos 5 cm, menos 5 cm. Expresse cada vetor do campo elétrico em função dos componentes. B. Desenhe um diagrama de campo que represente os vetores de campo elétrico nesses pontos. Bom, então vamos lá. A primeira carga está localizada na origem de um sistema de coordenadas. Então o que a gente vai fazer vai ser expressar esse sistema de coordenadas, no caso xy, e a nossa carga está lá na origem. Ela é uma carga positiva, isso é 12 nanocoulombs, então está lá a nossa carga positiva de mais 12 nanocoulombs. Bom, em primeiro lugar, o que ele quer? Ele quer o campo elétrico na posição 5 centímetros 0. Isso é x 5 centímetros, y igual a 0. Y igual a 0, x 5 centímetros, está nessa posição aqui. Então está aqui, a distância entre a carga e o ponto é de 5 centímetros. Certo? Bem, se a carga é positiva, o nosso campo elétrico é repulsivo, isso é nesse ponto, então o campo elétrico tem o teu sentido no sentido do eixo positivo do eixo x. Então está aqui o nosso campo elétrico, que eu vou chamar de E1, porque a posição 1 é a primeira posição que a gente está analisando. Então esse vai ser o sentido do nosso campo elétrico. Ele só vai ter componente no eixo x, não vai ter componente no eixo y, e o seu módulo E1 é simplesmente dado como a carga é pontual, dado por um campo elétrico coulombiano, isso é pela lei de Coulomb, Kq sobre R ao quadrado. Então isso vai dar 9 vezes 10 a 9. Vezes o valor da carga, que é 12 nanocoulombs, isso é 12 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado, que é 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Ok? E o resultado disso é um campo elétrico igual a 4,3 vezes 10 a 4 newtons por coulomb. Ok? Então, esse então é o módulo do campo elétrico E1. Bom, como ele expressa o vetor campo elétrico em função das componentes, então o nosso vetor campo elétrico E1 nada mais é do que 4,3 vezes 10 a 4 na direção I, newton por coulomb. Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é o ponto menos 5 do eixo x e 5 do eixo y. Então, menos 5 no eixo x e 5 no eixo y. Então, é menos 5, que é uma distância 5 para o lado negativo do eixo x, né? Distância 5 centímetros. Esse é o ponto menos 5. E mais 5 no eixo y. Então, esse é o ponto 2. Ponto 2 menos 5 também é essa distância de 5 centímetros. O nosso campo elétrico, já que ele é radial com uma carga pontual, então ele vai estar nessa direção e sentido. Ok? E o seu módulo também obedece à lei de Coulomb. Isso é, nós vamos ter o nosso E2, nosso módulo é Kq sobre R ao quadrado. Isso é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 12
vezes 10 a menos 9, dividido pela distância entre a carga e o ponto. Só que a distância entre a carga e o ponto, na verdade, ela é a diagonal desse quadrado, né? Quadrado, claro, não está desenhado bem um quadrado aqui, mas é um quadrado porque tem o lado 5 e 5, né? Então a diagonal é simplesmente 5 raiz de 2. Então a distância é 5 raiz de 2 vezes 10 a menos 2, porque está em centímetros, ao quadrado. Dessa forma, o nosso módulo do E2 vai ser 2,2 vezes 10 a 4 newtons por coulomb. Bem, mas ele quer expressar ele em componentes. Para expressar em componentes, nós vamos ter duas componentes, que é a componente y, que está no sentido positivo, certo? E a componente x, que está no sentido negativo. Ok? A componente x está no sentido negativo, a componente y... Mas, como é um quadrado, claro, esse ângulo aqui é π sobre 4, né? 45 graus. E o nosso y tem o seu módulo igual a E vezes o cosseno de 45, isso é raiz de 2 sobre 2. Então, o nosso é 2x, que tem o mesmo módulo que é 2y, que na verdade é raiz de 2 sobre 2. Isso vai nos dar um módulo igual a 1,5 vezes 10 a 4 newtons por coulomb. É o módulo de cada eixo. Então, o nosso vetor E2 vai ser, no caso, 1,5 menos 1,5 i mais 1,5 j vezes 10 a 4 newtons por coulomb. É uma das formas de expressar. A gente pode expressar também colocando 10 a 4 em cada termo, ou ao contrário, colocando 1,5 em evidência, ele também pode ser escrito da forma 1,5 vezes 10 a 4 menos i mais j newtons por coulomb. É outra forma de expressar. O menos i é porque a componente x está no sentido negativo, e o mais j é porque a componente y está no sentido positivo, né? Já que está na posição menos 5, mais 5, como colocado no segundo ponto ali. Bom, terceiro ponto. O terceiro ponto é o ponto menos 5, menos 5. O ponto menos 5, menos 5 é menos 5 do lado negativo do x, e agora menos 5 para o lado negativo do y. Então, o nosso campo elétrico vai estar nesta direção e neste sentido aqui. Então, o nosso campo elétrico é 3. Bom, a forma de fazer eu já mostrei no E2. Então, toda a expressão. Agora, você perceba que, simetricamente, E2 e E3 são idênticos. Numericamente, eles vão ser idênticos. A única diferença é que a componente do E3 na direção x vai ser negativo, e a componente do E3 na direção y também vai ser negativo. Só que os valores são os mesmos, porque a distância é a mesma, a carga é a mesma, os ângulos são os mesmos, já que é um quadrado de lado 5 por 5. Então, tudo é igual ao E2. A única diferença é o sentido da componente y. Dessa forma, o nosso E3 ele pode ser representado como um vetor 1,5 vezes 10 a 4 menos i menos j newtons por coulomb.
Esse é o vetor E3, campo elétrico gerado pela carga no centro, nessa posição, menos 5 centímetros, menos 5 centímetros. Perceba que os dois são negativos, porque as duas componentes estão no sentido negativo de x e y. É isso.